Calma. Vamos ao vivo aí. De 11 a 19. E diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, de cura e de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu acho que esse é um dia muito especial. Pode ser assim, é um dia muito importante para cada um de nós, né? Acho que é o dia em que a gente sai à rua para dizer quem nós somos. Apesar da parada ter perdido um pouco o seu sentido político, é um marco, né? É um marco você parar a cidade e dizer quem você é. É um marco você obrigar o metrô a mudar o seu planejamento e até liberar os órgãos para pagar. É um marco. Quem diria que nós, na nossa condição, um dia chegaríamos a esse ponto, né? A esse nível de conquista. Ainda falta muita coisa, mas já conseguimos muito. E o texto de hoje pode não parecer, mas fala muito sobre cada um de nós. Ainda mais nós que somos LGBTs e cristãos. Jesus ele estava indo para uma terra de religiosos, Jerusalém, território sagrado, local de adoração. Mas quem era Jerusalém? O que era essa cidade? Né? Se a gente olhar em Mateus 15, versículo 1, diz assim: Mateus 15, versículo 1. Gente, desculpa. Não é isso. Calma. Mas então, em algum lugar, em Mateus, Adorei. é lá mesmo, desculpa. Mas eu falo assim, que os escribas e fariseus, eles condenavam Jesus por não lavar as mãos. E é de Jerusalém que vinham os escribas e fariseus. Então, o lugar da religião de onde vem a condenação. Em Mateus 20, versículo 18, eu acho que esse está certo, diz que de Jerusalém que vem a morte, porque Jerusalém é a cidade que apedreja seus profetas. No capítulo 23, versículo 37, diz que é um local onde tem religião, mas que não aceita a verdade dos seus profetas. Quer dizer, é uma religiosidade vazia, que não aceita suas verdades, que não aceita ser corrigida. É uma religiosidade da cara para fora, como a gente costuma dizer aqui. Então, Jerusalém sagrada, acho que só tinha um rito, né, o nome, porque na sua essência ela era vazia. Assim como tantos outros lugares, sabemos que são considerados sagrados, têm seus ritos, que têm seus objetos que não podem ser violados, mas a gente sabe que são lugares vazios. São lugares onde a perniciosidade, a maldade, a inveja, a avareza, a competição, elas estão acima de qualquer outra coisa. O amor, o respeito ao próximo,
respeito consigo, passam longe. Jesus estava indo para lá, quando encontrou esses 10 leprosos. E ele passou por Samaria. E que local é esse Samaria, né? A gente falou de Jerusalém e agora vamos falar de Samaria. Samaria não era muito bem vista. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Porque Samaria é um lugar periférico. Samaria era onde tinha uma gentinha, onde tinham pessoas que eram consideradas subgentes, sub-humanos. Eram pessoas que, aqueles ali você não deve falar, eles não devem ser de boa fama. Não se misture com eles, né? Essa era Samaria. E a gente observa que esse Jesus estava passando pela Samaria. Nos seus ensinamentos, ele usa o samaritano para explicar o que é ter vida. Quando aquele homem, né, aquele doutor da lei, perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna, Jesus deu o exemplo do samaritano. Estava lá um homem jogado, aí passou todo mundo, passou o religioso, passou o médico, mas ficou com medo, né, podia ser um assaltante, passaram várias pessoas. Passou um samaritano e acolheu aquele homem com todas as suas feridas, lhe deu hospedagem. E Jesus fala, quem foi próximo daquele homem, né? Foi aquele samaritano. E Jesus falou, vai e faça o mesmo, porque ter vida é você amar ao próximo. Faça isso e viva. Não foi o que Jesus disse, porque aquele doutor da lei, faça isso e você viverá. E ele usa quem? O samaritano, quem não era nada, né? Quem não era nem digno de receber um bom dia. E Jesus passou por lá. Por quê? Por que Samaria? Será que Jesus não tinha outro local para passar? Para ir para Jerusalém, que não fosse Samaria? Mas o que Jesus quis nos mostrar? Que é preciso estar na margem. Porque na margem você observa melhor. Nosso irmão André não está aqui, o André Garcia, mas ontem nessa embaixada a gente estava conversando sobre isso. Que ele é mestrando e todas as vezes que ele tem a oportunidade de falar, ele fala que veio da periferia. Para mostrar o quê? Que todos nós podemos, que a educação não deve ser restrita a uma elite. E nós que estamos à margem, eu também vim da margem, a maioria de nós, acho que ninguém veio da burguesia aqui, né? Nós observamos melhor, nós criticamos o mundo melhor, nós temos uma outra visão do mundo. Ainda mais sendo LGBTs, a gente tem até uma outra visão dos outros preconceitos, do que é o racismo, do que é o preconceito estético. Nós temos uma outra visão do mundo, porque nós estamos na margem e a gente observa como o rio corre. E Jesus passou por lá, pelos que estavam à margem. E dentre esses leprosos, além do caráter lepra, né, ele era samaritano. Imagina, ter lepra já era um marcador tão forte, imagine ser samaritano leproso. Imagine para aquele homem o que é ser visto, estando à margem, ser observado. Né? Aqueles homens pediram misericórdia e se foram. Porque de repente eles eram judeus ou não eram tão hostilizados quanto os samaritanos. E eles se foram, tipo, Jesus faz milagres mesmo, eu fui mais uma agraciada. E se foram. Mas aquele samaritano, ele voltou. Ele voltou glorificando a Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que na margem ele foi abençoado. E mais que isso, ele viu o que é ser salvo. Porque aqueles outros homens bastavam ser curados. Mas o que Jesus disse? A tua fé te salvou. Quantos lugares nós conhecemos, né, que oferecem cura? O que é a cura? A cura é muito bom, né? Você ter a sua saúde. É ser salvo, ser liberto, ser livre. Poder falar de quem
mais que isso, é salvação. E Jesus nos ensina que quando nós somos salvos, nós somos gratos. O que é ser salvo? Imagina uma pessoa que é escrava. Quando ela é salva, quando ela é resgatada, imagine a alegria que isso causa a ela. Acho que cada um de nós sabemos o que é isso, né? Você ser resgatado, você ser salvo, você ser liberto. Poder respirar. Não sei se cada um de nós passamos por experiências parecidas, mas a dor de não pertencer a um local, ou ser banido, ou não ser quem você é, às vezes você respira pesado. E esse leproso, que era samaritano, acho que a partir desse dia ele respirou mais leve. E Jesus nos ensina que fé é muito mais que religião, né? Ser grato. Ter fé é ser grato. Ser grato porque temos essa porta aberta, porque vamos para a rua e vamos mostrar para as outras pessoas que não é a religião que nos salva, é a gratidão de poder sermos quem somos. E Jesus fala, tua fé te salvou. Jesus nos mostra que religião e fé são coisas totalmente distintas, como eu falei acima. Quem era Jerusalém, né? Uma cidade soberba, de pessoas arrogantes. Eles não sabiam o que é ser salvo. Não sabiam mesmo. Eles entendiam de religiosidade, sim. Entendiam. Essa religiosidade vã, que nada nos acrescenta, mas não sabiam o que é ser salvo. Talvez muitos deles, desses escribas e fariseus, morreram sem saber o que é ser salvo. Triste fim, né, dessas pessoas. E nos dias de hoje, ao contrário de Jesus, né, nós saímos do local da religião. Jesus estava indo para o local da religião e nós saímos desse local vago, desse local que muitas vezes só nos matava aos poucos. E agora nós estamos na periferia, porque nós somos marginalizados, salvos, mas ainda marginalizados. Imagine quantas pessoas, talvez as pessoas não saibam que aqui existe uma igreja inclusiva, mas quantos fundamentalistas, se soubessem que aqui funciona uma igreja inclusiva, estariam lotando essas calçadas com cartazes ou com até palavras ofensivas, para nos mostrar que sempre estaremos à margem, ou que eles nos querem à margem. Não é porque estamos num local seguro de adoração que a gente precisa esquecer que essa margem nos faz enxergar melhor o outro. Porque se a gente dá espaço para a religião e se torna hegemônico, como aqueles escribas e fariseus quiseram, ou foram mesmo, a gente se torna vão. Estar à margem não é vergonhoso. Porque estamos à margem, mas estamos salvos, não estamos concorrentes. E esse Jesus dos periféricos, ele anda pelas aldeias para levar vida. E nós escolhemos seguir. E hoje nós somos convocados para levar vida e esperança para outras margens, para as margens de outros rios. E que possamos nestes dias nos juntar a todos que estão à margem. Porque a nossa visão de mundo é muito mais ampla. E estamos aqui, na margem. Eu agradeço, gente, a oportunidade. Desculpa a minha confusão. O Espírito Santo venha falar sempre dos nossos corações. Amém.